Bom dia mais uma vez, nesse dia 13 de julho de 2021. Estamos retomando amanhã, a gravação da manhã do primeiro dia de... Acabamos ainda com o processo de TR, votamos no início da manhã, a gente votou o item, a primeira parte da gravação, o item da votação oral, o item que foi conhecido parcialmente, na parte conhecida, foi dado parcial provimento, está circunstanciado na gravação anterior. Eu só estou fazendo a observação aqui, o registro, que o item 2 é do mesmo contribuinte do item 1, né, que era o recorrente, o Germar Mendes. Então, o resultado do item 1, que foi esse parcial provimento, vai ser replicado para o item 2, que é um repetitivo associado ao paradigma, que é o item 1. Feito esse registro, eu passo a palavra de imediato para a doutora Sônia Affioli. Item 3, também, no caso, é um processo, é um paradigma que vai ser, o resultado já vai ser aplicado para o item 4, correto? Então, mais uma vez, bom dia, e com a palavra a relatora, a doutora Sônia. Bom dia a todos. Bom, esse processo, só já trazendo para vocês, esse processo é um processo que vai discutir exatamente a questão do laudo técnico. O contribuinte vai querer a aplicação do laudo técnico e nós vamos verificar o laudo técnico que ele trouxe para ver se é possível o atendimento desse pedido do contribuinte. Eu fiz aqui uma inserção no primeiro parágrafo, até por conta aí de um comentário do presidente, então eu vou passar a leitura, né? Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela primeira turma da DRJ Brasília, que julgou parcialmente o procedente à impugnação, apenas para catar alteração na área de pastagem, mantendo o crédito lançado. A autuação decorreu de glosa integral das áreas de produtos vegetais, de reflorestamento e de pastagens, além do arbitramento de um novo VTN, com base em dados fornecidos pelo CIPT, que tomou por base as informações encaminhadas, né, pela Secretaria da Agricultura, e aí eu inseri relativamente ao imóvel denominado Fazenda Tanquinho, aqui tem o MIF dela, né, com as áreas declaradas. Bom, aí eu trago, né, o relatório do acórdão, e que tem também aí as alegações trazidas na impugnação. O colegiado de primeira instância, então, conforme já indicado no primeiro parágrafo, né, ele manteve parcialmente o crédito tributário, então, a impugnação procedente em parte, mas o crédito tributário foi mantido. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, insurgindo-se contra o acórdão, ao fundamento de que o colegiado equivocou-se ao não acatar as alterações relativas ao valor da terra nua e demais ajustes sugeridos pelo laudo técnico. Então, vocês vão ver que durante todo o instrumento de defesa, aqui no recurso, ele vai buscar que os dados trazidos no laudo que ele apresentou sejam acatados, né? Então, ele fala que, em nome aí da verdade material, esse laudo deve prevalecer. Ao enfoque de que o laudo de avaliação apresentado traz informações concretas e caracteriza, então, as áreas de preservação permanente, ele pede as exclusões decorrentes, da mesma forma, ele solicita a reforma da decisão no que concerne a insuficiência de comprovação da exploração da área de produtos vegetais, em razão aí de contratos que ele teria apresentado, né? E ele também insurge-se contra o entendimento de não comprovar a área de reflorestamento por conta, né, do laudo que ele trouxe e dos dados que ele trouxe. Requer que seja considerado o laudo técnico para fixação do valor da terra nua. No final, ele alega que existem nulidades e pede a improcedência das exações com afronto ao princípio da legalidade. Bom, é tempestivo, por isso conheço e passo ao exame. Então, o primeiro item é a questão da nulidade, ofensa ao princípio da legalidade. Na conclusão do recurso, o recorrente alega nulidade processual e ofensa à legalidade. É só isso. Mas ele não indica em nenhum momento qual é essa, aonde está essa ofensa, aonde está o vício, né? Então, da leitura atenta, observa-se apenas a insurgência contra a autuação e a decisão administrativa de primeira instância.
Por conta disso, a gente poderia não conhecer dessa alegação, mas até sendo coerente com votos que eu já proferi aqui, eu entendo que como o reconhecimento de nulidade é possível até que seja feito de ofício, eu, calcada aí nas decisões do STF, estou propondo, então, a análise de uma eventual nulidade processual. Nessas primeiras laudas, então, eu vou falar, né, das questões da nulidade, e vou falar também aí do prejuízo, e daí passo a análise da nulidade do lançamento, em face dos princípios constitucionais. Nesse texto, eu vou trazer, então, esse entendimento de que antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório, né, que o procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco, então, a autoridade pode, inclusive, valer-se de algumas peças processuais e sobrepô-las, examinando a autuação, verifica-se a plena observância dos ditames legais, o que por si só afasta a ligação de ofensa ao princípio da legalidade relativamente à constituição do crédito tributário. E com relação ao acórdão propriamente dito, né, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas, né, foi conduzida por servidor competente, enfim, não houve ofensa ao artigo 59 do decreto 70.235, da mesma forma, eu entendo, então, que não existe nulidade alguma e afasto essas alegações. E no mérito, no exame da peça de recurso, observa-se que o recorrente busca seja considerado o laudo técnico, que apresentara junto à impugnação em sua plenitude. Então, ele quer que seja considerado o laudo técnico relativamente às áreas de preservação permanente, né, com o acatamento de áreas não tributáveis, ele quer também que seja utilizado o laudo, né, no que concerne ao aumento da área de produtos vegetais e áreas de reflorestamento, e também quanto à fixação do valor da terra nua. Então, vamos examinar cada uma das situações. Relativamente, então, à área de preservação permanente, o acórdão, ele fala o seguinte, olha, no caso do pedido de acatamento de áreas não tributáveis, cabe observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas, né, que é a informação do ata protocolado tempestivamente no IBAMA. Então, ele afasta, o acórdão, ele afasta a alegação do contribuinte com base aí na ausência do ADA, né? Então, aqui em amarelo, no presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente ato declaratório ambiental. Dessa forma, não cumprida em tempo hábil a exigência tratada anteriormente, não cabe excluir a requerida área ambiental do imóvel para efeitos de exclusão de tributação, não podendo ser acatada a pretendida área de preservação permanente. Bom, a respeito da obrigatoriedade da apresentação do ADA, admite-se, para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012, que é exatamente o caso dos presentes autos, a apresentação de outras provas idôneas aptas a comprovar a inditada área de preservação permanente, como laudo técnico, né, e outras formalidades. Então, eu afasto essa argumentação trazida com base aí inclusive nesses julgados referenciados no parecer PGFN, 1329, eu afasto essa alegação da DRJ. Conforme se observa na instrução processual, o dito laudo técnico apresentado pelo recorrente, e eu falo dito laudo técnico, porque vocês vão ver que ele não atende aos requisitos das normas da ABNT, enfim, ele é muito sucinto mesmo, né? Acho que são 4 laudas. Não atende aos normativos específicos, de modo a ser aceito nos presentes autos, apenas como parecer técnico. Como bem fundamentou o acórdão recorrido, não há como acatar o valor apresentado no laudo, pois entendo que o teor do documento trazido nos autos realmente não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT para um laudo com grau de fundamentação e precisão 2, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador, nem a existência de características particulares desfavoráveis que justificassem aí o VTM abaixo do arbitrado, né, com base no CIPT. De fato, a avaliação constante do laudo não atende aos requisitos mínimos estabelecidos da norma. Então, ela vai trazer, aqui na decisão de piso, ele afasta o laudo como sendo um laudo, né, considera aí como sendo um parecer técnico. Realmente,
o documento mostra-se por demais resumido, não trazendo documentação suficiente de suporte que demonstre suas conclusões, ou mesmo especifique as características das áreas, ou que justifique seu enquadramento como área de preservação permanente. Apenas informando no item cobertura vegetal a existência de 209,81 hectares de área florestal composta aí, né, de vegetação nativa, fazendo constar que as dimensões e áreas citadas foram obtidas da cópia de um documento lavrado no cartório de registro de imóveis, mas não traz nada, não tem como a gente verificar, a instrução é muito pífia, né? E não existindo qualquer prova quanto à área que pretende seja reconhecida como APP, não há como acolher o pedido veiculado no recurso. Depois, o segundo item aqui, eu abordo a área de produtos vegetais e a área de reflorestamento. Relativamente aos temas, o acórdão ressaltou que, quanto à área de produtos vegetais, glosada pela fiscalização, que o contribuinte pretende seja acatada, para sua comprovação, caberia apresentar laudo técnico, elaborado por engenheiro agrônomo, né? Ele vai falar aquelas mesmas coisas. Juntamente com documentos que serviram de base para a elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos, notas fiscais de produtor, certificados de depósito. Então, nada disso foi apresentado. Os contratos que ele apresentou, né, juntos, formam uma área de 138 alqueires paulistas, parará. Pois bem, não obstante a informação apresentada no laudo de avaliação, que é esse laudo que a gente considera como parecer, né, é necessário esclarecer que esse documento, por si só, não é hábil para comprovar a área de produtos vegetais existentes no imóvel. Dessa forma, não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a área requerida com reflorestamento, não tendo ficado evidenciado o erro de fato. Bom, então, concluindo, aqui em amarelo, concluindo, não cabe o acatamento das áreas requeridas de florestas nativas, de produtos vegetais e de reflorestamento, por não haver ficado evidenciado a ocorrência de erro de fato, por meio de documentação, né, que ele alegou lá na impugnação. Realmente, no que concerne à área com produtos vegetais declarada, nenhum dos documentos solicitados pelo fisco, e foram solicitados a folhas 34 e seguintes, vocês podem ver dos autos, como notas fiscais, certificados de depósito, foi carreado aos autos. A míngua de documentação suficiente e apta para comprovar as áreas de reflorestamento de produtos vegetais declaradas deve ser mantida a decisão recorrida. Os contratos de parceria apresentados e o dito laudo técnico não são suficientes para afastar a autuação fiscal. Com relação ao VTN, e ele diz, então, que houve uma avaliação equivocada, né, da terra nua, então, a princípio, a autoridade fiscal não poderia deixar de arbitrar novo valor de terra nua, né, tendo em vista que o VTN declarado por hectare, além de correspondente a menos de 4% do valor, do menor valor apontado no CIPT por aptidão agrícola, para o exercício, informado aqui, né, pela Secretaria de Agricultura de São Paulo, também, até prova documental contrária, é inferior não só a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola, né, como também ao VTN médio por hectare. Bom, vejamos, né, mais para baixo, de fato, a avaliação constante do laudo não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pelas normas da ABNT, né, para um lado com grau de fundamentação e precisão 2, principalmente os itens, pesquisa para estimativa do valor de mercado, tratamento de dados, metodologia aplicável, especificação de avaliação, etc, etc. Dessa forma, conclui-se que o laudo de avaliação apresentado não atendeu aos requisitos estabelecidos pela ABNT, como um laudo com grau 2 de fundamentação e de precisão como exigido. Em síntese, não tendo sido apresentado o laudo de avaliação com as exigências apontadas anteriormente, sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel a preços de mercado em 1 de 2010 não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização. Consta da instrução tela de consulta do CIPT utilizado para arbitramento. Eu só coloquei a tela aqui para que vocês vissem que é o VTN médio por aptidão agrícola. Eu vou tirar depois essa tela, tá, Rony?
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para que seja utilizado o valor indicado no documento intitulado laudo de avaliação. Entretanto, como bem colocou o colegiado de primeira instância, o laudo de avaliação apresentado não atendeu os requisitos estabelecidos para um laudo com grau 2 de fundamentação e precisão, além de não demonstrar de forma convincente o VTN do imóvel a preço de mercado. Está errado aqui, tá? A preço de mercado na data do fato gerador do imposto, como determina o artigo 8º aqui da 9393. Vou falar aqui, né, veja-se que a norma da ABNT assevera ser obrigatória em qualquer grau de fundamentação, no mínimo 3 dados de mercado, mas isso não é suficiente, né, que para o grau de fundamentação 2 é exigido 5. A norma avança e menciona ser obrigatório nos graus 2 e 3, 5 dados de mercado, aos quais, de igual modo, deve ser também efetivamente utilizado. Nesse diapasão, o laudo de avaliação apresentado descumpre as prescrições da norma da ABNT. A própria norma afirma que o laudo apresentado que não esteja de acordo com as normas da ABNT, ele tem que ser considerado como um parecer técnico. Então, eu não acolho a pretensão do recorrente nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso. É como vote, presidente. Eu acho que o Rony travou. Travou. Mandar mensagem para ele. Destravou. Ele voltou, o Rony voltou. Está sem áudio, Rony. Vou ter que se acostumar com essa sessão. Eu estou no local aqui da residência devido à obra da outra parte, que eu pego mal o Wi-Fi. Eu botei o 4G, pelo menos, que agora tem processo meu. Mas eu acompanhei tudo, tá? E pergunto se alguém tem alguma questão para levantar, algum debate, senão a gente passa a votação. Mário? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora. Também estou acompanhando a relatora. Eu também estou acompanhando a relatora e só vou fazer uma colocaçãozinha rápida aqui, Sônia, só no seu voto, no assunto das contribuições previdenciárias, tá? Eu sei que você vai ver isso quando formalizar, mas já... Obrigada! Tá bom? Obrigada, eu já arrumo agora. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Também vou acompanhar. Então, ficou o item 3 da pauta, negar provimento do recurso, resultado para ser aplicado para o item 4, que é o repetitivo associado a esse paradigma. Ok, obrigado, Sônia. Eu vou... Os próximos itens 6 e 7 foram retirados de pauta pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Tá? Então, vamos passar ao item 8, que é um retorno de uma vista, um processo meu. São 4 folhas só, como o doutor Wilderson não estava presente. É processo de uma área pessoa física, tá, Wilderson? Bem tranquilo. Teve glosa de... o ano calendário, são 3 anos calendários. Teve glosa de omissão de rendimento de aluguéis e deduções indevidas de dependência, despesas do caixa e despesas de construção. Tá? Eu vou ler aqui, então, a instância de piso, é o item 8, tá? O contribuinte é Kátia Blum. Kátia Blum, acho que é uma coisa assim, Kátia Baum. Então, foi dedução de dependência. Vou aqui para a instância de piso, assim, resumimos a impugnação. A última infração, mostra confuso, quanto à aplicação da tabela progressiva, ali apresentados. Isso que houve formal, a alteração deve ser considerada nulo, dedução de dependentes, disse que não consta como dependência o companheiro Eloy, mas tão somente suas enteadas Karine e Mônica. E que o artigo do RIR não estipula prazo de carência para a condição de enteadas, bem como não há nenhuma necessidade conforme a lei de designação judicial de pátrio e poder. Na verdade, ela colocou enteadas como dependentes, tá? Em resumo. E, em função disso, também foi glosada justamente a dedução com instrução dessas enteadas. E teve a dedução de livros caixas. A contribuinte disse que
a sua fonte de renda é só locação de imóveis, e ela diz que tem gastos que ela incorre, né, manutenção, taxas, tarifas destinadas à administração pública, e que ela tem esses gastos, ela quer reduzir esses gastos aí para evitar deteriorização, escrevi aqui, da decisão da EJ, e unitização dos prédios, e ela entende que esses gastos assim, de conservação, né, do imóvel seriam dedutíveis para fins de aluguel, tá? E a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau, tá aí o acórdão, e ela repetiu basicamente o recurso voluntário, só disse que a instância de piso deveria ter se utilizado da jurisprudência para a tomada das suas decisões, que ela citou umas decisões lá no recurso que ela achou que cabiam, que suportavam o seu direito. Então, vou passar o voto logo, né? Na verdade, ele saiu de vistas por um ponto específico, né? Que era a questão das enteadas, né? De resto, acho que não houve nenhuma polêmica na turma, pelo menos naquele momento. Então, o contribuinte aí diz que eu estou rejeitando a alegação de que o auto seria nulo por se mostrar confuso quanto à aplicação da tabela progressiva, havendo desajustes quanto aos valores ali apresentados. Transcrevi, né? E eu digo que o contribuinte não aponta concretamente quais seriam os tais desajustes, nem os quais trechos que denotariam a confusão cogitada, de maneira que se pudesse avaliar os supostos vícios da autuação. Ela não circunstancia quais os elementos do processo administrativo de lançamento, delineados no artigo 142, fato gerador, apuração de matéria tributável, cálculo, que não teria sido devidamente caracterizado. Então, não se denota descumprimento dos requisitos formais, conforme ela alude. Pelo contrário, a verificação fiscal está tudo ali, né? Demonstrativos, os documentos vários, apontam ao descumprimento da legislação tributária por parte da recorrente. Então, estou rejeitando essa nulidade, né? Foi uma nulidade bem genérica, diz que está confuso, mas não diz aonde está a confusão. E no mérito, aqui eu trago a transcrição do RIR 50, que são hipóteses dos números clausos da legislação, de quais são as deduções de rendimento de aluguéis de imóveis, que são unicamente as... 99, evidentemente, foi revogado, mas era vigente à época, que eram... Então, não é cabível, eu explico que os rendimentos de aluguel se submetem a uma disciplina específica e não se confundem com o rendimento de trabalho não assalariado. Então, para os quais também há um regramento específico, que é o do artigo 6º da Lei 8.134, que possibilitam deduções comprovadas do Caixa. Então, não existe prisão normativa para que o locador possa abater os rendimentos dispendidos com reformas e manutenção, ainda que realizados para atendimento de exigências da administração pública. Tá? Então, não tem previsão aí para ele abater os rendimentos de aluguel, desses rendimentos, essas despesas de manutenção aí do imóvel. E aí a questão de dependente de instrução, que sobrou, né? Que ela pretende que sejam considerados dependentes seus enteados, filhos do seu companheiro. Eu não sei se são enteados, não são enteadas. Acho que são enteados ou enteadas, mas acho que é enteados mesmo. Filho do seu companheiro, põe para que haja reconhecimento dessa relação necessária nos termos do inciso 2 do artigo 35 da Lei 9.250, que eu transcrevi no rodapé, a verificação de vida em comum por mais de 5 anos ou período menor, se houver filhos da União, situação essa última na qual não se enquadra o caso e a presa. Que elas querem deduzir são filhos únicos exclusivamente do seu companheiro. E, conforme apontou a haver gastado, os documentos apresentados não comprovam tal período de vida em comum com o companheiro, já que, de acordo com a cláusula 1ª do contrato particular de construção da sociedade de vida em comum, a união estável teve início em 1º de dezembro de 2007. Ou seja, a época dos fatos geradores, o companheiro não poderia ser considerado dependente da interessada e, como consectário lógico, tampouco seus filhos, né? Qualidade de enteadas. Então, despesas com instrução, por decorrência, já que estão vinculados a se entender a enteada, o companheiro como, né, válido perante o imposto de renda. Então, aí estou citando, tem precedentes aqui, são vários aqui do CARF, inclusive talvez alguma turma que o Wilderson tenha participado, aí, 2002, 2003, não sei. E eu só estou também colocando aqui os precedentes judiciais, não
traduzem normas complementares de direito tributário, a não ser que haja atos que atribuam eficácia normativa a essas decisões. Né? Estou negando o provimento do recurso. Tá? Então, fundamentalmente isso, eu já passo a palavra para Ludmila fazer suas colocações, por favor, Ludmila. Obrigada, e a gente, presidente. Depois da votação seguinte, vai mais. Né? Bom, como o presidente já adiantou, meu único ponto de discordância, de possível discordância, seria com relação à glosa dessas enteadas como dependentes. De fato, fiz uma busca na jurisprudência do CARF, Tribunal Superior, eu não achei nenhuma situação parelha a essa. Só que eu vou apresentar uma visão díspare da que o presidente apresentou, mas, novamente, né, isso aqui nós estamos tratando tudo da primeira vez, então vejam aí se fará sentido. O que acontece? Quando a gente olha, né, no regulamento do imposto de renda, existe, de fato, até a gente já teve essa discussão, a Sônia pontuou a questão do tempo, né, da união estável, que antes era, de fato, 5 anos, e isso não mais subsiste, mas o regulamento do imposto de renda não foi alterado. Então, no inciso 2º, fala do prazo de 5 anos. Só que o dispositivo que trata da filha, do enteado, não é o 2º, é o inciso 3º. O inciso 3º fala que a filha, o filho é enteado até 21 anos ou qualquer idade quando incapacitado. Apesar, né, de a pessoa só poder ser enteado de alguém se a pessoa está numa união estável, acho que daí essa leitura conjugada de ambos os incisos, o que nós temos aqui, a relação do contribuinte é com o enteado e não com o companheiro dele. A glosa, ela decorre da relação do contribuinte e do enteado. A gente também não tem no Código Civil nenhuma tratativa direta da situação do enteado. Mas eu acho um dispositivo no Código Civil que talvez ampare a pretensão do recorrente, que é o que está no artigo 1595, que fala o seguinte: fala que cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes um do outro pelo vínculo de afinidade. Ou seja, ele reconhece ali, né, essa afinidade entre esses parentes. E aí, no parágrafo 2º, vem o dispositivo que me chama a atenção, que é no sentido de que, na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou com a união estável. Qual que é a leitura que eu faço disso? Esse reconhecimento, né, desse vínculo afetivo que existe entre as partes, e as partes que estão nesse caso são apenas o contribuinte e os enteados. A companheira dele, o companheiro, na verdade, né, que são filhos do marido. Eu faço a leitura que esse companheiro ele não é relevante aqui dentro dessa relação. E na medida em que a gente não tem no regulamento de imposto de renda nenhum marco temporal, e que eu tenho no Código Civil, que quando trata dessa relação da afinidade, ela fala que essa afinidade, como é que eles usam aqui? Que ela não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, eu vejo que a questão temporal para a relação do enteado com o seu padrasto, com a sua madrasta, ela não seria relevante. Então, com base, né, nessas ponderações, eu encaminharia para dar parcial provimento ao recurso apenas para restabelecer essa glosa das enteadas. Mas, como eu disse, isso é uma construção, nós não temos nenhum caso. No CARF, tudo que a gente tem de enteado e tudo é com relação à idade. Se tem 21 anos, se estava trabalhando, se não estava. Com relação a esse ponto específico dessa conjugação com a questão da união estável, eu realmente não encontrei. Ok. Obrigado, Ludmila. Está aberto o debate. Tá? Eu achei interessante as colocações. É uma construção possível, né? Assim como uma construção que eu estou trazendo aí para vocês também, eu acho que é uma construção possível. Até porque não houve uma articulação adequada da legislação do imposto de renda sobre o tratamento da matéria. Ela não está assim, vocês têm que fazer
como não existe também naquela questão do maior de 24 anos também, tem várias questões da legislação de imposto de renda, que essas situações específicas, assim, que acaba tendo que se tomar uma posição e, enfim, interpretar da maneira que entender. Eu vou manter meu posicionamento, mas aí se alguém tiver algum acréscimo, fazer, senão eu passo a palavra para o Mário, e já encaminhando a votação. Não sei se alguém tem algum apontamento. É interessante essa visão da Ludmila, no sentido de que independe, né? Depende da comprovação da união estável. Apesar dela ser decorrente diretamente. Seria a conjugação dos dois incisos. A autuação ela só subsiste se eu considerar o prazo do inciso anterior, que trata da questão dos companheiros, e aplicá-lo pela realidade, que é a que de fato acontece, né? Você vai só reconhecer aquela pessoa como enteada depois que você tiver uma união estável. É uma decorrência lógica. É uma decorrência. É uma decorrência lógica, mas a relação que existe aqui são desses dois, e com um amparo também no Código Civil, eu justificaria essa questão do temporal ele não ser relevante, porque se amanhã aquela união estável ela é extinta, a menina continua sendo... Ela continua sendo enteada. Isso. Só uma questão aqui, lembrando aqui, questão de formal, né? Na verdade, a votação, ela tinha parado na Ludmila, né? Já tinha havido a votação até a Ludmila, né? Eu tinha votado por negar provimento e tinha sido acompanhado pelo Mário, Martim e Sara. E a Ludmila pediu vistas, tá? Ela continua sendo, Ludmila, ela continua sendo enteada, mas o fato dela ser enteada por si só não dá o direito não dá o direito à dependência para fins de imposto de renda. Para fins de imposto de renda, talvez tenha que haver essa conjugação dos fatores mesmo. Porque uma coisa é você ser enteado, outra coisa é você ser dependente para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda. É uma situação bem interessante essa que você trouxe, para a gente amadurecer. Eu entendo ambos os posicionamentos, são ambos, para mim, plausíveis. Eu mantenho esse, principalmente, né? Primeiro, né, eu não estou infringindo nenhum limite aqui que a gente tem no PAF, eu estou dando uma interpretação, né, da aplicação dos dispositivos, e tendo em vista já que a gente sabe que a questão dos 5 anos, ela sequer subsiste, então... Eu tenho essa inclinação, mas com todo respeito à posição contrária. Ok. Mário, vou te pedir, então, se alguém vai ter mais alguma colocação, senão Mário já faz e e já pode passar a votação, por favor. Mas pelo adiantado da hora, tá, gente? Eu pedi a palavra só porque eu já tinha votado, né? Então, só para deixar pontuado aí, eu acho bastante relevante, foi colocado que o inciso 3º lá da lei, no artigo 35, ele fala: o menor pobre... Filho, enteado até 21 anos de idade. Ele não faz essa restrição quanto ao período, né? Então, eu acho bem interessante. Mas, voltando, foi afirmado pela relatora, né? Na verdade, tem esse acordo aqui, foi citado pelo presidente, pelo relator, o presidente também, que é o 2003-00020 de 2019, que ele abordou exatamente isso, né? Essa questão. Então, eu me reservo, assim, para o melhor pensar. Vou manter a posição do relator. Eu acho que é bem interessante a gente estudar melhor isso no futuro. Vou fazer o seguinte, vou retomar os votos, né? Relator. Tá, ok. Eu vou, o Mário disse que eu vou fazer a votação normal na sequência, tá? Na nova sequência, até para, diante das ponderações da Ludmila, e se alguém que já votou queira modificar, né? Está em aberto, então. Então, a Ludmila já abriu divergência para dar provimento em relação à dedução de dependentes e instrução, que é um consectário, né? Isso. Sara? Eu continuo acompanhando o relator. Eu acompanho o relator, vou reservar o direito de fazer essa ponderação no futuro. Eu não estou totalmente seguro com relação à questão dos enteados.
Eu acompanho o relator sem prejuízo e, num momento futuro, eu possa mudar o meu entendimento a respeito da matéria. Eu também acompanho o relator pelas conclusões, nesse caso. Ok. Também acompanho Martim? o relator, mas vou também estudar a matéria para diminuir o troço. Então, Eu ficou quero por maioria. apresentar a voto de declaração, tá, Rony? Isso. Ok. Vou registrar aqui. Então, ficou maioria de votos, negar provimento do recurso, vencida a Ludmila, votou pelas conclusões o Boto e vai apresentar a declaração, manifestou interesse em apresentar a declaração de voto a doutora Ludmila. E já passo imediato, se for o item 8, passo imediato para o item 9 da pauta, relatoria do Dr. Martim Gesso. Por favor, Martim. Aqui. Item 9 da pauta, contribuinte Sônia Ferreira. Nós vamos ter 3 processos da mesma contribuinte. Esse primeiro aqui, se me permite resumir, presidente, ele é um caso que já foi julgado por essa turma no ano de 2017, também foi da minha relatoria. Naquela oportunidade eu dei provimento ao recurso. A discussão aqui se é casa geriátrica, né, casa de repouso, pode ser considerada hospital, né, para fins de dedução de despesas médicas, né? Para quem não está acostumado com a matéria, não lembro se a gente teve algum caso recentemente aqui, mas eu sei que até na turma extraordinários ali é mais comum esse tipo de julgamento atualmente, então o voto deve estar familiarizado. Qual é o meu entendimento, né, com o entendimento desse conselho, em regra, é que se for classificar no CNPJ da empresa, tiver uma classificação como hospital, ou ainda, se tiver lá no conselho, esqueci o nome agora do cadastro, mas um cadastro... Martim, desculpa, é no CNAE, né? Não, é o CNAE, né, que é a classificação, e também no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Seja na CNAE ou no CNES, né, se tiver em algum desses 2 lugares cadastrado como hospital, o ideal que seja nos 2, né, porque senão não estaria divergente de informações, poderia ser deduzida. É assim que é também o entendimento da própria legislação de imposto de renda a respeito. O que ocorreu, porque a gente vai ter 2 casos idênticos, né? No ano que eu julguei, quando a gente foi julgar essa matéria em 2017, essa turma aqui, a gente tinha a seguinte situação. O contribuinte juntou naquele processo uma tela do CNAE datada de 2010, de janeiro de 2010. A gente estava discutindo o ano de 2011 e a tela que dizia que não tinha cadastro era lá de 2014. Então, tinha uma questão que, olha, 2010 era hospital, estava classificado como hospital. Depois a empresa alterou seu CNAE e ficou lá em 2014 sendo outra coisa, que não hospital, então não poderia ser deduzido. Então, como a gente está discutindo o ano de 2011 e 2010 era hospital, naquele julgamento, por unanimidade, se entendeu por dar provimento ao recurso. Esse caso aqui, o julgamento, ele é do ano calendário 2013. E aqui tem uma particularidade, porque ele vem a estes autos uma tela de 29 de março de 2012, que já é diferente daquela de 2010, que dizia que era hospital. A de 2012, que tem a folha 10 desses autos, já é o CNAE, tal qual o CNAE de hoje. Tá? Eu consultei até ontem, e também vou retificar agora, porque eu coloco e estou conferindo hoje, mas vou dar uma consultada antes de encerrar aqui, que o CNAE da empresa aparece como do Parque Hospital Parque Julieta, acho que o nome é esse, Residencial Parque Julieta, Clínica de Repouso de Parque Julieta. Ele aparece como sendo, deixa eu ler aqui, atividade de assistência psicossocial e à saúde de portador de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificado anteriormente. Então, não é hospital. Então, só para também deixar registrado, né, que lá em 2010 ainda aparecia
que ela estava classificada como atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgência. Então, pegando até a situação para o caso seguinte, né, a gente tem uma tela do CNAE dizendo que em 2010 poderia ser hospital. Em 2012, a tela já diz que não é hospital. Atualmente, não é hospital. E o período aqui é entre 2012 e atual, que é o período de 2013. Então, para 2013, não há prova nos autos de que seja essa casa geriátrica um hospital. É o único glosa que foi feita, é o único argumento, né? E eu entendo que, então, não fez prova do alegado, né, de que seria um hospital, e não pode, então, se aproveitar da decisão aquela, porque isso é requerido, né, que fosse utilizada já ganhei em tal processo. E a situação do outro processo tinha uma prova que resolvia a questão para aquele ano calendário, que é 2 anos calendários posteriores, que é o ano calendário 2013 aqui, e tem uma prova de 2012 já, que já não era mais hospital. Então, a situação é essa. Então, não há razões para afastar a glosa de despesas médicas com a clínica de repouso Parque Julieta, CNPJ número final 1000/70, no valor de R$ 226.961, consubstanciada a notificação de lançamento, devendo a mesma ser mantida. Antes posto, voto por negar provimento ao recurso. Aberto o debate, colegas, por favor. Martim, houve também a comprovação dos registros, tanto municipal quanto estadual, autorizando ela a funcionar como entidade hospitalar? Teve nada, né? Eu acho que essa alegação não é colocada, então acho que não tem, não. Okay. O que eles trazem como prova, no próximo processo, é uma declaração. Então, assim, naquele processo que ela ganhou, ela trouxe uma prova do CNAE. Neste processo, somente tem uma prova, que é uma declaração do médico que trabalha na clínica, deve ser, talvez até proprietário da clínica, que diz que é uma pessoa que ela está interditada, essa Sônia Ferreira, né, se ainda estiver viva, né, que é um processo antigo. Ela estava interditada, ela tem, não me lembro qual era a doença, mas ela teria uma questão grave ali, que ela de fato precisa de cuidados o tempo todo, só que uma casa geriátrica fornece isso, né, não necessariamente é um hospital, então a própria declaração do médico, o médico não diz, e portanto ela está aqui neste hospital sob meu cuidado. Ele não fala a palavra hospital em nenhum momento. Então não tem como considerar que a casa geriátrica, ainda que tendo médicos, tendo uma equipe lá, se ela não for classificada como hospital, né, eu entendo que não tem como acolher o pedido. Ok. Alguma dúvida adicional? Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Acompanho também. Também acompanho. Com o relator. Eu também com o relator, então ficou negar provimento. Então, item 9 agora, por favor. 10, por favor, Martim, é um contribuinte, né? É mesmo contribuinte? Isso. Aqui é o mesmo contribuinte, então aqui vamos pegar o caso dos anos calendários, que é o que importa, tá? Aquele ano calendário que a gente já jogou em 2017, foi só eu que participei daquele julgamento aqui da turma, era 2011. E tinha um CNAE de 2010 dando guarida. O que a gente jogou agora por último é o ano calendário 2013. A gente viu que tinha uma alteração no CNAE já em 2012, pelo menos, dizendo que não era hospital. O caso aqui é o ano calendário 2007. Tá? Então, aqui eu fiquei em dúvida aqui, mas aqui é um caso que eu fiquei pensando, né, como resolver, e eu acabei indo pela linha de que o contribuinte aí não faz prova de que no ano calendário em questão seria um hospital. Tá? Ainda que o colegiado que tem o conhecimento, eu ponho isso no voto, né, de que a gente sabe que em 2010 o CNAE era de hospital. A gente sabe que em 2012 deixou de ser hospital, ou em algum período entre 2011 e 2012. A gente sabe que hoje também não é hospital, mas a situação de 3 anos antes de 2010 era hospital ou não era hospital? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Essa prova não é trazida aos autos.
essa prova poderia ser feita pelo próprio contribuinte, por exemplo, trazendo o contrato social, porque no contrato, as alterações do contrato social da empresa, basta ir na junta comercial e verificar, sempre que altera, o que na época alterou o contrato social, que no contrato social diz qual é a atividade preponderante da empresa ali, né? Então, provavelmente em 2010 para 2012 alterou de hospital para deixar de ser hospital, mas eu não tenho como afirmar se em 2007 era ou não hospital. Até é possível que seja, já que em 2010 era, né? Então, será que não era hospital, voltou a ser hospital em 2010 e agora deixou de ser hospital em 2012? Então, como não tem essa prova e o contribuinte não faz essa prova, é um processo bem antigo, de poucas páginas aqui, acho que não sei se chega a ter, deixa eu ver, o recurso voluntário está na folha 29 e 34, o processo não tem nem 40 páginas ao todo. Então, eu acredito que faltou a prova do contribuinte provar suas alegações, e então, por não saber, né, caberia contribuinte apresentar prova de que a clínica Repouso de Parque Julieta Limitada seria, no ano calendário 2007, qualificado como hospital. Então, não há razões para afastar a glosa, consubstanciada na notificação do lançamento, devendo a mesma ser mantida. Antes posto, voto por negar o provimento ao recurso. Dúvidas, colegas? Questionamentos? Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho o relator. Com o relator. Estamos lhe ouvindo, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, ficou negar provimento ao recurso, item 10, item 11, por favor, Martim. Perdão, 12 é da mesma contribuinte, se a gente pudesse, não sei, seguir na ordem, porque aqui também vai ter a alegação de clínica médica. Eu não estou muito ouvindo. Não, eu tenho 12. Então, vamos fazer, a gente pula para o 12 e depois volta para o 11, tá? Tá. O item 12, apesar de ser da mesma contribuinte, também tem também tem essa declaração, né, do Parque Julieta, só que não foi glosado o Parque Julieta aqui, tá? Mas a contribuinte, ela pretende, ela junto com a sua autuação, ela pretende seja aproveitar um IR de Carnê-Leão de R$29 mil, seja também talvez colocar novas despesas como dedutíveis. Então, ela tenta fazer uma retificação de lançamento ali, e se insurge contra isso também no próprio recurso. Então, primeiro, eu faço um conhecimento parcial do recurso, né? Quanto ao entendimento, até fiquei na dúvida se era caso de conhecimento ou de negativa aqui, que ela pretende retificar o lançamento, já foi indeferida a solicitação de retificação de lançamento, e ela, em recurso voluntário, ela diz que ela quer alterar algumas coisas. Então, eu não conheço desse pedido, né, por ser matéria estranha à lite, conforme o artigo 157, parágrafo 1º, isso tem que ser feito antes de notificado o lançamento e antes do início do procedimento fiscal, né, conforme o artigo 832 do RIR de 99, então vigente. Então, em relação a essa matéria, eu vou entender por não conhecê-la. Também a contribuinte faz um requerimento de cancelamento da multa, que ela não havia feito em impugnação, só faz em recurso voluntário, e também fala que a multa seria qualificada, enquanto na verdade não é qualificada. A multa é simples, 75%, mas ela não pede a desqualificação da multa, ela pede o cancelamento da multa. Também não conheço desse argumento por inovação recursal, né? Sendo preclusa a alegação conforme artigo 14, decreto 235. Toda matéria de defesa tem que ser conforme artigo 16, inciso 3, tem que ser feito junto com a impugnação. Quanto ao mérito da autuação em si, quanto ao mérito do recurso, ele se trata da omissão de rendimento de aluguéis recebidos de pessoa física, de IMOB.
ou teria o contribuinte omitido o valor de R$ 112.607,94, referente à fonte pagadora Espaço Consultoria Imobiliária Limitada. Em impugnação, o contribuinte sustenta a inocorrência da omissão de rendimentos. Não houve omissão porque na DIRF 2013 e 2012, anexas páginas 2 e 8, constam rendimentos de aluguel de pessoas físicas de R$ 112.607,94. Apreciando o caso, a RJ Elite deu que houve omissão pelos seguintes fundamentos. De acordo com os dados constantes na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, DIMOB, o sujeito passivo recebeu rendimentos de aluguel no ano calendário de 2012, pagos por pessoas físicas no valor de R$ 112.607,94. Tal informação, porém, não encontra correspondência na declaração de ajuste anual enviada à Receita Federal sobre o recibo número final 0373. A declaração de imposto de renda, faltou um 2012 aqui, estava 201 só. Ela, do ano de 2012, ela consta as folhas 7 a 16. Aí eu verifico que na declaração de imposto de renda consta exatamente no campo que era para constar, que é o rendimento tributável recebido de pessoa física, os valores dos aluguéis, no valor de R$ 112.607,94. É exatamente o mesmo valor. Não sei se foi um erro, mas passou pela DRJ, isso passou também pela fiscalização. A autoridade lançadora sustentou que em DIMOB, enviado da Receita Federal, teria contribuinte recebido tal valor da fonte pagadora Espaço Jurídico Limitada. E talvez seja aqui o problema. Eles estão considerando que a fonte pagadora tem que ser espaço, apesar de no próprio a própria autuação falar que é de pessoa física o valor. Então, eles dá a entender que parece que a fiscalização, a DRJ, queriam que fosse lançado isso como rendimento de pessoa jurídica e tivesse lançado como recebimento da imobiliária Espaço Consultoria, o que estaria errado, no meu entender, pelo que eu tenho conhecimento sobre essa matéria, né? E também pelo que eu pesquisei. Eu não achei o perguntão de 2012 aqui, que tratasse dessa questão no perguntão, de como declarar, mas o rendimento é de pessoa física, tu lança no campo pessoa física. Se fosse, tu não lança a imobiliária como fonte pagadora, tu lança o inquilino. Da análise dos documentos, né, eu fiz um quadro aqui, depois eu fiz eu tentei tentar entender onde é que podia estar o problema. Eu fiz uma planilha de Excel que eu colacionei aqui depois. Eu fui mês a mês para ver se batiam os valores, e batem exatamente assim, o valor do aluguel, descontada a taxa de administração, qual seria o rendimento líquido após a taxa de administração, e esses valores mês a mês conferem com um rendimento líquido de R$ 112.607,94. Então, conforme os extratos da imobiliária que a contribuinte junta, cerca de 100 e poucas páginas, ela recebeu esses R$ 112.607,94 naquele ano calendário, e ela declarou esse valor, exatamente o mesmo valor, na declaração de ajuste. Porque daqui a pouquinho ela podia ter declarado metade só dos valores, eu quis ver se batia o valor, o que ela efetivamente declarou com o que ela declarou. Daqui a pouco o valor podia ser 224 e ela ter declarado só 112. Talvez eu consiga entender onde é que podia estar essa informação que pareceu tão simples, né? Diz que declarou, ela declara 112 e a fiscalização fiscal não declarou 112. E eu não consegui achar essa resposta, então entendo que não houve a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, devendo ser cancelado o lançamento consubstanciado na notificação fiscal de lançamento, razão pela qual encaminho meu voto por dar provimento do recurso. Antes posso, voto por conhecer empate do recurso, à exceção dos pedidos de retificação da declaração apresentada e de cancelamento da multa, e na parte conhecida, dar-lhe provimento. Ok. Está aberto. Pessoal, a imagem aqui fechou. Desculpa. Eu fiquei. Alguém chegou a olhar, obrigado. Uma coisa da DRJ aqui, por que ela não aceitou esses 112? Estão bem circunstanciados aí, é isso que eu não entendi muito bem. Marcos, vou passar para a palavra do Mário, que talvez tenha algumas colocações aí, bastante relevantes, tenho certeza. Por favor, Mário. Obrigado, presidente, mas não tem muita colocação no momento, não, estou um pouco relevante.
Não, eu só queria, já antecipando, pedir uma vista de mesa, que como, assim, se passou na DRJ, né, e também no lançamento, para a gente poder analisar com um pouquinho mais de tranquilidade os autos. Então, acho que a vista de mesa seria interessante para a gente não ficar se debruçando aqui agora e folheando muito rápido. Ok, não, acho bem pertinente aí, até dado o adiantado da hora, porque realmente eu teria de entender bem, né, por que realmente não foi aceito isso aí, né, tendo em vista as razões do relator, exposto pelo relator. Então, eu vou pedir, então, fica a vista de mesa, o item 12, tá? E eu vou pedir para você pausar a gravação para retornarmos à tarde, por favor.